Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao nosso programa Negritudes. Hoje um programa super especial, pra lá de especial, diretamente aqui dos estúdios da nossa TV Alba, na Assembleia Legislativa da Bahia. No programa de hoje, que é um pouco diferente, como você já está percebendo, é uma roda de conversa super bacana, eu vou bater um papo com algumas pessoas pra lá de especiais, viu? Elas são necessárias e muito importantes no movimento negro e também na luta antirracista. Eu tenho a honra de receber no programa de hoje Naira Gomes. Muito bem-vinda, Naira. Naira é antropóloga, pesquisadora, militante do movimento negro, cofundadora e presidente da Marcha do Empoderamento Crespo e atual ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Mais uma vez, Naira, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no nosso Negritudes. Agradeço, fazer tudo meu. Muito obrigada. Pois é, além de Naira, vamos conversar também com o publicitário, educador social, produtor cultural e presidente do Instituto Jovens Periféricos, aqui da capital baiana, ali na ponta, Jadson Palma. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Pois é, e fechando aqui o nosso trio, né, a nossa roda de conversa, ele que também é mais que especial, é modelo internacional, isso mesmo, meus amigos, modelo internacional, empresário, também influenciador digital, cria aqui da nossa querida Salvador, Carlos Cruz, aqui do meu lado. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu fico feliz com o convite e retornar aqui na TV Alba. Para mim é sempre muita satisfação poder estar aqui. Pois é, fiquem à vontade, aqui a gente vai falar de tudo, vamos falar das nossas vivências, principalmente, sobretudo das nossas vivências. E olha só, convidados agora devidamente apresentados para você aí de casa, mas antes, né, de iniciarmos o nosso papo, né, de começarmos de fato o nosso programa, eu gostaria de relembrar um pouquinho, isso mesmo, de outros programas que já fizemos. É isso mesmo, minha gente. A edição de hoje é aqui no estúdio, como você já percebeu, mas já temos aí um longo caminho percorrido com programas incríveis, onde eu conversei com grandes figuras que, assim como os convidados de hoje, combatem também diariamente o racismo e fazem um enfrentamento muito firme a diversas formas de discriminação racial. A nossa equipe separou alguns trechos aí para você ver e a gente vai conferir a partir de agora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Negritudes. Quando eu falo de 20 de novembro, eu falo da morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder palmarino. Mas Zumbi, todas as vezes que eu falo em Zumbi, eu preciso atualizar e perguntar quantos zumbis você conhece. Ter que se tornar negro já sendo. Por que isso acontece? Quando a gente fala assim de tornar-se negro, significa que você matou uma identidade anterior. Quando eu digo você, não você, pessoa, eu, Aldri, Diego, mas talvez uma estrutura tenha feito a gente esquecer quem a gente era. Que a Noite da Beleza Negra me formou mesmo, assim. Então, olhar para as mulheres que concorriam, as mulheres que ganharam, né? E olhar para elas e saber que eu me tornaria mulheres pretas que nem elas. Saber que é uma mulher preta e você não poder exercitar e não encontrar os seus pares, não faz você ser essa mulher preta. Exato. É uma descoberta social, cultural, de existência, o que é ser negro numa sociedade. Fiquei orgulhoso de ver um cara da minha cor na televisão. Às vezes a pessoa fala assim, rapaz, nunca tinha visto um delegado negro. Aí eu comecei a entender o quanto isso era importante para as pessoas. Porque é gostoso falar sobre negritude. Falar sobre negritude não é somente falar de dor de racismo, é falar de dor de racismo, mas também de alegria, de comédias, né, de conquistas, de redescobertas de figuras pretas que estão lá atrás e a gente não sabia. E a mensagem que eu deixo para esse Novembro Negro é que a gente pense as questões da negritude não somente no novembro. Vamos articular esse pensamento da negritude para dezembro, aproveita o embalo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. A gente agora quer trabalhar novas crianças, com outras perspectivas. Que eu sei que é difícil, que eu sei que é puxado, eu sei que às vezes parece que a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente não deve desistir. Utilize esse mês também para refletir. Não só sobre o racismo, porque às vezes eu percebo que o Brasil é um país do racismo ser racista. Todo mundo diz que existe racismo, mas ninguém assume seus comportamentos racistas e ninguém assume que tem determinadas posturas que são posturas
que não se coadunam com as palavras que elas dizem. Desejo que o zumbi que você conhece seja aplaudido por você, não só nesse mês de novembro, que a Dandara de Palmares que você conhece seja aplaudida. E eu finalizo, Diego, dizendo: a Maria Filipa que habita em mim saúda a Maria Filipa que habita em você. Tá aí, ficou com gostinho de quero mais, né? Olha só, esses foram alguns dos trechos, alguns convidados, a gente gravou com uma galera muito bacana, além de Mabel Freitas, que a gente mostrou aí, doutora em educação. Conversamos também com o doutor Ricardo Amorim, ele é delegado da Polícia Civil aqui de Salvador, jornalista Val Bem-vindo, dentre outras personalidades, potências pretas que passaram aqui pelo Negritudes e vão continuar passando. E você pode e deve assistir a todos esses episódios do nosso Negritudes, isso mesmo. Os programas estão disponíveis no canal do YouTube da nossa TV Alba. Acessa lá youtube.com/TV Alba. Aproveita, deixa o seu comentário e, claro, não esquece de se inscrever em nosso canal para você ficar por dentro e não perder nenhum conteúdo da nossa TV Alba, além do Negritudes, os outros programas aqui da TV da Assembleia Legislativa da Bahia. E para a gente começar, vou começar por você, pedir licença aqui aos meninos, para a gente começar por Naira, embelezando aqui o nosso estúdio. Naira, começar por você, Naira. Eu quero saber como começou a sua trajetória, né, nos movimentos sociais. A Naira, que é cria do bairro do Perovais. Perovais, né, da Meireles e Perovais. Acredito ali que é um reduto, uma região que significa muito para você, né? E que com certeza contribuiu muito para a Naira que você é hoje. A periferia como um todo da Bahia, né? Porque ela é pulsante, é diversa, é forte, é engajada, é corajosa. Então, meus pais, minha rede de apoio de familiares e vizinhos sempre foi muito importante em minha vida. Comecei lá em 2015, tanto Jadson quanto Carlos estiveram no movimento que a gente cofundou, né? São também processos, né, que se desenvolvem a partir desse movimento de massa que se chama Marcha do Empoderamento Crespo. Eu me fiz na marcha, fiz a marcha e me fiz na marcha. Gosto de falar que foi uma relação sempre, né, de troca. Esse movimento que pauta a estética como ato político, que pauta a beleza como lugar para mulheres e homens negros, né? E que diz que o Brasil é um racismo fenotípico, de aparência, de imagem. Então, sermos negros e negras com traços de cabelo, de boca, de pele, né, diacríticos como candomblé, o que quer que tragamos no corpo significa para o mundo contra a gente, a partir do racismo, né? Não é à toa que, por exemplo, o RH vai pedir sempre que a gente mude o cabelo para um padrão mais aceito, né? Não é à toa que ao carregar uma conta de orixá no pescoço, alguém te chama de macumbeira, macumbeiro, né? De formas negativas. Então, no Brasil, a estética é este lugar. Então, estar na passarela, espaço de poder, de conhecimento, de conforto, significa combater o racismo a partir desse lugar que ele nos mata, que é a estética e a autoestima. Quando surge a marcha do... 2015. 2015, 10 anos esse ano. E vamos fazer marcha em 2 quilômetros urbanos de Salvador. Eu estou muito feliz. Eu acredito, né, arrisco em dizer que acho que existe uma Naira antes e depois da marcha, podemos dizer assim? Com certeza. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi com a marcha, além de que eu sou bonita, competente, mas foi de que lugar é esse, como falou o VT. Que Naira é essa que se torna negra ao descobrir que lugar social me colocaram, mas qual eu reivindico para mim? Não foi fácil, né? Presidir a marcha, puxar multidões. Não é fácil ser ouvidora geral, sou uma gestora pública de uma equipe grande, de um órgão importante. Então, todo esse refazimento interno, né, que a gente descobre com a luta antirracista, com os debates, com as rodas de conversa, de desconstruir o que constitui contra a gente. Baixa estima, a ideia sobre incapacidade. Você dá conta mesmo? Você é boa mesmo? Tudo isso foi uma descoberta ao longo de muitos anos. Eu costumo falar que empoderamento é um processo sem fim. Todos os dias te interpelam, te questionam e você, de volta, devolve para o mundo sua coragem, né? Às vezes, inclusive, sofrendo e chorando, porque é natural, somos seres humanos, né? E eu não quero fazer essa performance sobre-humana de que eu não sofro. Sofro, reivindico, luto, me mantenho de pé e sempre em rede, porque sozinha não conseguiria, sem nenhuma dúvida. Coletivos como o de Jadson, como outros coletivos, fundamentalmente fazem parte de minha história e me fortalecem. Ver eles mais jovens, né, fazendo o que fazem, ele fora do Brasil, nossa,
É um grande orgulho, é um grande orgulho. Eu estou numa instituição que eu sou a quinta mulher a dirigir, a quinta mulher negra e de candomblé, né? Então, isso é um acúmulo coletivo. Não seria possível sozinha. Por mais, inclusive, é difícil ser a única e não seria possível isso sozinha. Somos legatários de uma história muito anterior à nossa chegada aqui, muito anterior. E sou muito feliz por ser parte disso. Pois é, os nossos convidados aqui, né, eles se complementam, digamos, se conversam. E o Jadson, a Naira falou aqui de você, Jadson, do coletivo. Você é presidente do Instituto Jovens Periféricos. O Jadson é cria do subúrbio aqui da nossa capital baiana. E a mesma pergunta que eu fiz para a Naira, quando é que essa missão de cunho social passa a integrar a vida de Jadson? Tudo começou em 2016 também, pertinho. Eu comecei com a iniciativa de empreendedorismo. Eu queria exatamente vender as minhas roupas, só que a minha forma de comercializar as minhas roupas era fazendo desfile de moda nas ruas, né, nas praças públicas. E eu comecei a fazer esses desfiles, adentrei em teatros, me chamavam para poder dar entrevista na televisão. E foi aí que eu juntamente com alguns amigos, falei, vamos criar um projeto, porque a região do subúrbio é uma região bastante afetada, porque falta políticas públicas. E hoje, com 7 anos aí de existência, conseguimos aí alcançar mais de 2.000 jovens. A gente tem um impacto muito positivo na rede social, com quase 25 mil seguidores. A gente não pode deixar também de valorizar as pessoas que tiveram nesse processo, inclusive a própria Naira. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos à deputada Olivia Santana, aos meus companheiros de equipe, Tiago, Vivaldo, enfim, toda essa galera, que é muita gente que me ajuda nesse processo. Hoje estamos ali localizados no bairro de Paripe, especialmente no Colégio Estadual Barro Barreto. Semanalmente a gente atende quase 50 jovens, né, com oficina de teatro, moda, música, dança, aulas de inglês. E eu não sei se eu vou ter tempo aqui suficiente, mas antes a gente tem 2 programas que eu quero lançar aqui para vocês. Primeiro, agora em dezembro, a gente vai lançar um programa para jovens universitários. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de adentrar dentro da universidade. Então, um projeto, no dia 3 de dezembro, vai lançar um programa. Espero que vocês fiquem ligados. E no próximo ano, a assessoria não autorizou, mas eu vou pedir... Não, pra gente pode, tá valendo. Vocês podem. Em off? Eu também tive a oportunidade de conhecer 7 países durante 2 anos. Fui fazer intercâmbio na Argentina, no Uruguai, estudei em Londres ano passado e aí aproveitei a oportunidade de conhecer Paris, Madrid, a Itália. E no próximo ano, o Projeto Jovens Periféricos também lançará um projeto de intercâmbio. Inicialmente vai ser aqui na América do Sul. Eu acredito que é importante a nossa juventude aprender outra língua local ou até mesmo viver diretamente. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Quem está nos acompanhando é o @jovensperiféricos. Vão lá, sigam a nossa página do Instagram e vocês vão saber de grandes benefícios para a nossa juventude periférica. Tá aí, aguardem aí novidades. Agora, pegando o gancho aqui de Jadson, Carlos, ele falou aí dessa vivência internacional. Você também tem uma vivência internacional aí gigantesca também. Conta pra gente aí quem é de fato, quem é Carlos Cruz. E a mesma pergunta que eu fiz para Naira, para Jadson, quando é que esse cunho social entra na vida de Carlos? O Carlos que é cria da região ali da São Martim, da Minas São Martim. De verdade, Carlos Cruz para mim é um menino sonhador, né? Eu me limito a essa palavra por conta da questão. Eu sou um menino criado pela minha avó, Dona Patrícia, que me fez um cara que eu sou hoje. Graças a Deus eu tive a oportunidade de acessar outros espaços e de ter uma vivência diferente da minha família. E o social ele parte de mim quando eu perco os meus amigos para a criminalidade. Isso me toca muito porque eu me formei, eu sou contador e de fato foi algo que eu perdi muito dos meus amigos para a criminalidade, para o tráfico, pelo esse sistema que muitas das vezes não nos dá oportunidade, é o mesmo que nos mata. E de fato isso me fez buscar um outro caminho e foi com a arte onde eu encontrei esse caminho. Eu fui descoberto por um produtor de moda chamado Simvaldo Tavares, que é um dos principais idealizadores de todo o movimento cultural que existe hoje em Salvador. Ele foi o primeiro a ter um projeto social aqui há 20 anos atrás. É interessante citar isso. Assim como veio o meu, veio os Jovens Periféricos, veio a Focus, que são raízes do projeto de Simvaldo, foram pessoas que passaram por lá e que hoje eu retornei com o Simvaldo, né, para poder dar uma força. Eu já tenho um projeto social que se chama Periferia do Futuro, e o Periferia do Futuro é um gerenciador hoje da PJT, que é uma agência de modelo, de onde eu saí, onde ele me descobriu no ônibus e me disse que esse sonho era possível. Há 9 anos atrás não era de se acreditar que uma pessoa preta de comunidade poderia se tornar modelo,
Quando eu cheguei em São Paulo, eu sofri muito com a xenofobia, com o preconceito, e eu fui um dos primeiros modelos percursor a esse movimento de revolução dentro da moda. Eu fiz parte de um coletivo chamado Vamos, onde a gente conseguiu cotas de 40% para modelos pretos dentro das semanas de moda. Eu sou hoje o diretor de casting mais novo do São Paulo Fashion Week, o único negro. Eu sou a pessoa que coloquei o primeiro cadeirante numa passarela das semanas de moda junto com a Meninos Ex, que foi uma marca convite, tipo, que eu consegui levar para São Paulo, que são meus amigos, meus irmãos. Inclusive, queria mandar um beijo para eles, que fazem parte da minha vida, da minha história. Eu costumo dizer que a gente construiu pontes indestrutíveis, né? E de lá para cá foram festas especiais. Eu fui para Londres, fui para Milão, Paris, fiz campanhas para Hugo Boss, Prada, Volkswagen, Samsung, Fiat, Nestlé, Banco do Brasil. E foi um orgulho para minha avó. Eu acho que a minha avó foi uma das pessoas que eu tenho mais uma dívida eterna, sabe, da vida, porque ela me explicou, ela me ensinou que com muito pouco a gente poderia ser feliz. E de fato isso foi a minha base, né? Foi o que não me fez me corromper perante ao sistema, foi com que eu fui buscar essa oportunidade coletiva para os meus. Quando eu volto e retorno a Salvador com os projetos sociais, que para mim era algo que eu já sonhava em fazer, foi muito por conta disso, por perder os meus amigos, por saber que a arte ela consegue transformar, mas que a educação também, em paralelo com a arte, ela nos leva para um outro nível. Se eu não fosse um contador, talvez eu não seria um bom modelo. E dentro da moda eu ainda fiz alguns feixes especiais, que foi a questão de ajudar os modelos nessa regularização fiscal, porque muitos dos modelos não tinham acesso a essa questão de, tipo, abrir um CNPJ, e você sabe que quando você vem de comunidade, né, aí quando se fala em questão burocrática, em questão fiscal, para eles isso é um monstro. E, de fato, desmistificar tudo isso da cabeça das pessoas e fazer eles acreditarem que eles são empresários e empresárias, de fato, isso é muito importante. Tá aí, rapaz, que currículo, viu? Maravilhoso. Pois é. Olha só, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa, no nosso bate-papo, para chamar o intervalo. A seguir, a gente vai conferir aqui, a gente fez matérias, a nossa equipe de reportagem fez diversas matérias aqui para também compor o nosso programa, e a gente vai conferir já depois do nosso intervalo, e a gente continua aqui também no estúdio com Jadson Palma, Naira Gomes e o querido Carlos Cruz. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Negritudes, hoje o programa Negritudes especial diretamente aqui do estúdio da TV Alba na Assembleia Legislativa da Bahia, recebendo aqui essas personalidades, embelezando o nosso estúdio aqui da TV Alba nesse programa de hoje. Jadson Palma, presidente do Instituto Jovens Periféricos, Naira Gomes, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e o empresário modelo internacional Carlos Cruz aqui ao meu lado. E pegando aí o gancho, né, dessa referência, vou trazer agora mais uma referência agora na política, aqui mais precisamente aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. A gente vai conferir agora uma entrevista exclusiva com a deputada estadual Olívia Santana. Inclusive, já citou o nome da deputada aqui, ela que é a primeira deputada estadual negra eleita para a Assembleia Legislativa da Bahia, isso em 2018 e reeleita em 2022. Vamos ver. Eu me descrevo como uma pessoa que sempre acreditou que era possível mudar as coisas. Eu cheguei onde cheguei com esse pensamento. Eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, eu venho da favela, né, de situações de moradia, de existência muito precárias. Minha mãe foi doméstica de 2 deputados, um deputado estadual e um deputado federal. Nunca imaginou que a filha dela fosse se tornar uma deputada também. Mas eu também nunca pensei nisso. O meu propósito maior, o meu maior sonho era ser professora. E eu sempre persegui esse sonho, esse propósito. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu já fui faxineira de escolinha, já fui merendeira, já fui professora, coordenadora pedagógica e depois eu me tornei secretária de Educação em Salvador em 2005. Então, de escola, digo que eu conheço de tudo um pouco,
e tenho muito ainda a conhecer. Mas a gente traz essa experiência para a Assembleia Legislativa. Eu fui por 10 anos vereadora de Salvador, sempre na luta antirracista, a luta por igualdade. Uma das maiores referências da minha vida foi Carolina de Jesus. A leitura do livro Quarto de Despejo deu foi uma revolução na minha cabeça. Então, uma mulher assim que eu admiro muito, Zezé Mota, que está aí até hoje, Léa Garcia, mulheres negras que abriram caminho na comunicação, na televisão, pessoas que eu sempre admirei. E, portanto, eu me lembro, inclusive, quando Benedita da Silva foi eleita vereadora. Eu ainda, muito jovem, e quando o Jornal Nacional mostrou aquela mulher moradora do Morro de Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, eu até me emociono ainda hoje, né? Eu olhava aquela mulher negra, retinta, com aquela altivez, chegando no espaço que sempre acharam que não era nosso. Então, eu não posso falar de mim hoje sem levar em conta a influência de Benedita da Silva na minha formação política também. Saí de uma situação de ser uma menina preta, moradora de favela, que sempre experimentou o racismo. O negro ou a negra pode até se alienar, fingir que não está sentindo o racismo. Mas todas as pessoas negras já vivenciaram experiências racistas. E eu sou parte dessa história. A diferença é que em um determinado momento eu fui desenvolvendo uma consciência antirracista, eu fui assumindo o meu cabelo natural, eu fui me associando a outras pessoas que lutam contra o racismo, porque quando a gente se une a outras pessoas, a gente fica mais forte. É muito duro enfrentar o racismo de maneira solitária, é possível fazer, mas é muito melhor quando você se associa a um grupo. E eu fui criando essa consciência política e me envolvendo com o movimento negro. E hoje, tudo que eu conquistei na vida e tudo que eu projeto, né, a conquistar em termos de ganhos coletivos para a população negra, tem a ver com o movimento negro. Não existe Olívia Santana, essa política que está aqui na Assembleia, sem o movimento negro, né? Sim, tenho, porque as pessoas me dão esse retorno, né? As pessoas me convidam. Eu hoje tenho uma experiência nacional e internacional. Então, quando eu viajo para fora do país, África do Sul, Estados Unidos, quando eu vou para a Europa, para onde eu vou falar sobre o racismo. Essa é a condição que não é passageira na minha vida, né? É a condição que eu possa, é o lugar que eu conquistei, que nunca vão tirar de mim. Eu serei sempre uma militante. O cargo de vereadora eu vivi e passou. De deputada eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas vocês sempre vão me ver numa passeata, num protesto, numa manifestação, numa luta por direitos da população negra, da juventude negra, que eu não quero ver nossos meninos morrendo na bala da polícia, nem na bala do tráfico. Eu quero ver essa juventude na universidade. Eu lutei muito pelas cotas. Hoje eu fico muito feliz quando eu entro numa universidade, eu vejo meninos negros, meninas negras ali estudando, como eu estudei na UFBA, né? Então, essas são conquistas que eu sei que eu dei o meu pedacinho de contribuição. Nosso povo negro nunca abaixa a cabeça para o racismo. Nunca se sinta menos, nunca deixe que o racismo te diminua. E peço também às pessoas que subestimam o racismo, que acham que o racismo é só questão, mas o problema é de classe. Vini Júnior é um multimilionário. E o fato dele ser tão rico não impede ele sentir as dores do racismo, ele chorar
por causa do racismo. Então, o racismo fere, o racismo mata, o racismo dói muito. Então, você só tem 2 caminhos. Ou você contribui com a luta antirracista, ou você, com o seu silêncio, vai fazer com que o racismo perpetue. Então, escolha sempre a segunda, né, essa alternativa, a primeira alternativa, que é contribuir para a superação do racismo, porque essa é uma luta civilizatória. Tá aí, deputada estadual Olívia Santana. Acho que tem muitas questões para a gente comentar aqui. Inclusive, a própria as falas da deputada conversam muito com o que a gente iniciou, com as falas, as narrativas de vocês no nosso primeiro bloco. É sempre muito bom, né, ouvir a deputada, assistir a deputada Olívia Santana, mulher negra, potente, né, sempre uma emoção muito grande. Só é, infelizmente, né, difícil ainda entender e assimilar que mesmo a Bahia tendo mais de 80%, isso mesmo, 80% da população autodeclarada negra, somente em 2018 podemos ter a primeira deputada negra do nosso estado. Vou começar por você, Nária, como é que você avalia, né, esse dado, né? Ao mesmo tempo, que bom que temos a deputada Olívia Santana, um privilégio a gente estar aqui hoje assistindo esse depoimento forte da deputada, mas demorou para a gente assistir, né, ter esse privilégio de assistir isso. Demorou muito, né? Nos custou muito. A política, eu costumo falar, para fazer a Vilma Reis, que é o lugar da caneta, que rifa ou não nossos destinos. Então, a política é esse lugar. E que pena que temos só a deputada Olívia Santana, e por esse ano a gente experimentou por um pouco tempo 2, não foi? Isso. Lucinha e Olívia Santana, e mesmo assim ainda é muito pouco. Olívia falando é sempre muito, afeta muito a gente, né? Eu me emocionei quando você falou de sua avó, eu emocionei quando eu vi a fala de Olívia, né? Eu sou uma entusiasta da política que ela faz, sou uma grande fã também, e digo que é muito sintomático para nós perceber essa única existência da mulher negra na ALBA. Por quê? O racismo para a gente tem uma condição psicológica muito grande, que a gente precisa debater para confrontar. A máxima, né? E não é raro a gente ouvir que mulher não vota em mulher, que negro não vota em negro. E eu não vou culpar meu povo por isso, eu vou culpar o racismo, né? A gente tem uma identidade fraturada, né? Uma identidade muito abalada pelo racismo. E a gente tem, infelizmente, uma concepção que está sendo desconstruída, e que bom, né, sobre nossas capacidades intelectuais e políticas. Né? A capacidade de fazer mobilização, de produzir boas políticas, de produzir boas gestões. Né? Então, a gente aprende desde a infância, o livro didático, a mídia, os espaços que a gente vê ocupados de poder, não somos nós. A gente tem um espelho rachado. Então, quando a gente vai reconstruir essa autoestima, que a estética faz um diálogo fundamental, ela falou de cabelo, eu já me despertei aqui também para esse entendimento, nós nascemos num país que cria a partir da estética. Um país que mata ou não a partir da estética. Eu vou buscar o Diese. O Diese traz uma pesquisa muito importante, que ele fala que para ter chance no mesmo emprego, um negro tem que ter 3 vezes melhor currículo. A diferença, além do currículo, qual é? É estética, é aparência. Nós estamos num país que mata oficialmente o corpo negro né, no beco, mas também mata simbolicamente no emprego, nos espaços de poder, de conhecimento. Então, isso para nós, no Brasil, nos fratura como pessoas. Nós estamos num processo muito feliz de reconstruir isso. Essa grande onda nacional de eleger mulheres negras, mulheres trans, homens negros, significa essa reconstrução interna nossa. A gente não está só falando da pele para fora, estamos reconstruindo por dentro a autoestima. E a autoestima não é pouca coisa. A autoestima é sair para uma batalha diária do emprego, do vestibular, com altivez, entendendo que eu posso, claro, com dificuldades, né, com comprometimento, com estudo, com coletividade, mas eu posso ainda assim. E também ver em você capacidade. Não tem como ver em Carlos beleza, eu não vejo em mim que pareça com Carlos. Não tem como ver em Olívia competência, eu não vejo em mim mesma. Então é um espelho, não é de olhar no espelho e ver reflexo somente, não. É de ver em quem parece comigo o mesmo que eu vejo em mim. Capacidade, beleza, caráter, né? Bons princípios. E o racismo criou no Brasil, historicamente, desde que chegamos aqui forçados, o contrário.
Então, esse refazimento, uma palavra que eu gosto muito da artesania, né? Você se refazer por dentro para refazer por fora as estruturas. Isso é fundamental. Então, o que a Olivia nos traz, tanto com a imagem dela, com a estética, com a política que ela faz, é isso, esse refazimento, ocupar a cadeira de poder, ter a caneta e ter essa estética que é pedagógica, nos ensina que é bonito, que é competente. A Olivia é uma mulher muito bonita, inclusive. Aqueles batons que ela usa, eu sou também uma... Marcantes. Eu sou uma discípula do batom com bocão. Batom vermelho. Exatamente, que a gente não usava antes. Sim, a gente não usava antes. Pois é, olha só, a gente vai para mais um breve intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta aqui para Jadson e para Carlos. A gente falou desses avanços, né? A própria Naira, né, trouxe isso aqui agora, mas eu queria já deixar essa pergunta para vocês responderem no próximo bloco, né? Quais avanços vocês percebem nas respectivas áreas de vocês e quais barreiras ainda vocês enxergam aí no futuro daqui para frente? Daqui a pouquinho vocês respondem. O nosso Negritudes volta já já com mais matérias especiais, viu? Sai daí não. Estamos de volta com o nosso programa Negritudes especial aqui na telinha da TV Alba. Hoje recebendo Jadson Palma, Naira Gomes, Carlos Cruz, aqui batendo esse papo muito bacana com a gente, falando das nossas potências pretas. E eu fui para o intervalo, né, deixando uma pergunta aqui para o Carlos, para o Jadson, sobre avanços e barreiras. Né? Muito se fala, Carlos, sobre representatividade, né, da importância da representatividade, que é importante, mas não é apenas isso, né, de ter um negro ali por ter apenas. Na sua opinião, qual a sua avaliação que você faz dentro do espaço que você vive, né, desses avanços e do que ainda falta para a gente chegar lá? É muito fácil lidar com o barulho da festa, dificilmente é você lidar com a solidão após a festa, né? De fato, com esse silêncio. Quando a gente fala de representatividade, é muito porque não se vê pessoas nesses espaços. Quando eu entrei na moda, era um cenário totalmente diferente do que é hoje. Há 9 anos atrás, a gente não tinha negros na publicidade, não tínhamos um quantitativo dentro de desfiles de moda. No entanto, quando eu cheguei no São Paulo Fashion Week, era sempre 30 para 1. Eu sempre dizia isso, né? 30 para 2. Ou seja, a cada 30 pessoas que tinham, 2 eram negros e sempre os mesmos negros. Eram padrões que eram muito mais fácil de ser aceito por essa sociedade ocidental e que de fato me incomodava muito, né? O fato de não existir essa representatividade. E de fato isso foi algo que eu comecei a querer questionar. Eu, como menino, né, que chegou nordestino, no Sudeste, perguntava por que não tem mais negros aqui? Porque eu estou sozinho aqui no meio a 10 pessoas, não tem uma outra pessoa negra para estar aqui que tenha a capacidade de estar. Ah, não, Carlos, mas você não pode falar disso, isso quem escolhe é o cliente. Ah, não, você não pode falar sobre isso. Então, sempre existem aquelas barreiras para querer nos limitar. E, de fato, foi isso que o sistema fez comigo. Quando eu comecei a questionar essa falta de representatividade dentro da moda, eu me lembro que a minha agência dizia para mim que eu não poderia falar e nem citar isso perante aos clientes. E, de fato, eu precisei me calar um tempo, onde eles me colocaram num período que eu chamo de geladeira, né? Eles disseram para mim que se eu não continuasse falando sobre questões raciais dentro da moda, poderia ser algo que os clientes não iriam mais querer me contratar, porque isso poderia ser uma bomba relógio. A qualquer momento poderia estourar e a marca que eu tivesse vinculado seria apagada por conta da questão do que aconteceu comigo. E as marcas não queriam pagar o preço por isso. E, de fato, teve um tempo que eu tive que usar dessa minha articulação para poder me limitar um pouco e não falar tanto disso e conseguir alcançar os meus objetivos. Só que, num determinado dia, o Lázaro Ramos fez um dos feixes da minha vida, que foi publicar a minha história, dizendo que eu era um negro baiano que estava carregando a moda nacional nas costas e, de fato, que eu era um modelo que estava trabalhando muito com os filhos de Gandhi, fiz campanhas internacionais. Ele contou toda a minha história e num dia eu ganhei 50 mil seguidores, cara. Eu digo para você que eu sempre agradeço ao Lázaro por onde eu vou. Eu tenho um número dele, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. É que nem um padrinho, né? Quando você fala, Lázaro é seu padrinho. É nesse sentido de poder trazer a minha história à ascensão. E daí eu comecei a perceber que daí eu conseguiria poder citar o que eu queria na moda.
E aí, com esse poder, né, da influência da internet, eu parti para um lado de influenciador realmente, de influenciar pessoas a falar sobre essa questão de pautas raciais dentro da internet, o que naquele período ainda não era tão preciso, né? Porque, de fato, naquele tempo era muito difícil as pessoas falarem sobre preconceito e racismo, principalmente dentro da moda, porque não era algo acessível. Se você dissesse para um jovem de comunidade, cara, você quer ser modelo, a reação dele ia ser igual a minha quando o Sivaldo me perguntou, dá risada. Aí desacreditar, porque você desacredita todo o tempo do seu potencial, é como Naira falou, existe uma autossabotagem dentro de nós criada pelo Ocidente, pelo sistema, de fato, que eles não querem que a gente se veja bonito, que eles não querem que a gente se veja competente, eles não querem que a gente se veja em espaços de lideranças. Então, de fato, quando você refaz esse projeto e começa a ascender e lembrar de um coletivo que está atrás de você, te traz para um outro lado do mundo. E aí, quando eu cheguei, que eu fui recordista das Semanas de Moda, que eu comecei a trabalhar bastante, que eu fui o primeiro modelo a fazer uma campanha para a Samsung, e aquele emoji, que tem em negro na Samsung, foi eu que lancei no Samsung S7 ou foi S8. Então, era a minha foto que tinha ali um boneco carequinha, pretinho, foi eu. Então, de fato, isso me trouxe muito para um outro sentido, de pensar no coletivo para que a gente consigamos ocupar o espaço não só comigo, Carlos, mas com o coletivo preto que está. Até porque, de fato, quando eu entrei na moda, foi muito para fazer revolução. E pensar que os meus não precisariam mais estar morrendo pela falta de oportunidade. Hoje eu acredito que eu vejo uma moda diferente, uma moda empoderada, uma moda preta, onde tem pessoas trans, LGBTQIA+, pessoas cadeirantes fazendo parte desse cenário. Eu fui vice-presidente de um evento chamado Africa Fashion Week, onde a gente trouxe 11 marcas de África para cá para o Brasil. Complementamos com 4 marcas brasileiras, que foi Mônica Anjos, Meninos Reis e 2 marcas de São Paulo. Um evento gigantesco com o rei e a rainha da Nigéria. Eu me vi de frente com o rei. A rainha me chama de meu filho, eu tenho um número pessoal dela. Então, quando eu vi a imagem da rainha, que eu lembrei, eu falei, eu sou descendente de um reinado, eu chorei. Olha a minha idade, eu tenho 29 anos. Então, de fato, imagine para as crianças que estavam naquele evento. Então, de fato, eu acredito muito nesse poder potencial que a gente tem, não de falar de representatividade individual, mas de uma representatividade coletiva, onde a gente abrace os nossos, dê as mãos e faça acontecer. Pois é, você falou em fazer, sempre fazem a gente duvidar. Né? Isso é incrível, acho que acontece com todos aqui presentes aqui nesse ambiente agora. E o Jadson, ele faz aí esse trabalho contrário, né? Faz as pessoas acreditarem. Inclusive, recentemente aconteceu a 8ª edição da Garota e Garoto da Periferia aqui de Salvador, promovido aí brilhantemente pelo Instituto, por você, pela sua equipe. Como você enxerga isso, Jadson, também essa questão de evolução, né, e do que falta ainda? Endossando um pouquinho das palavras de Carlos e também de Naira. Para a gente hoje, que está como liderança, como gestor de uma determinada instituição, a gente lida muito com sonhos e com pessoas. Então hoje, como eu disse, semanalmente a gente está com quase 30, 50 jovens dentro da escola. E como o Carlos salientou, é muito difícil há tempos atrás, você vê negro sendo protagonista de novela, estando em capa de revista, desfilando em um dos maiores eventos de moda do nosso Brasil, que é o São Paulo Fashion Week. Então, ver Carlos hoje, saindo do bairro de São Martim, uma região periférica da nossa cidade, adentrar em um espaço, na verdade, em um estado onde a galera fala que ali tudo acontece, e de um certo modo ele traz também um pouco da referência da vivência dele para os jovens daqui da nossa cidade, assim como eu, assim como a Naira também, é brilhante, é fantástico. A deputada Olivia também salientou algumas coisas importantes voltadas ao mundo da política. E isso para a gente é muito importante. A gente precisa valorizar mais o nosso povo. Eu falo a gente em si. A gente precisa valorizar os projetos sociais aqui dentro, a gente precisa colocar mulheres como essa para poder assumir determinados cargos públicos, que para a gente é importante. E esse ano de 2024 a gente pensou nisso. Não conseguimos de imediato, mas a gente está construindo. Esse ano a gente teve um dos jovens, que eu falo que ele é o diretor executivo da nossa instituição, para poder sair candidato a vereador. Porque a gente hoje vive num sistema onde a gente é mandado, a gente trabalha bastante, mas não consegue ver as coisas acontecendo. A gente precisa ocupar esses determinados espaços, seja ela uma Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores e dentre outros espaços também. A gente vê hoje os meninos com uma baixa autoestima muito elevada, então a gente precisa convidar a Naira, convidar Carlos, convidar a deputada Olivia Santana, você também, com seu poder de influência, para que essas pessoas possam entender que é possível.
independente do lugar que você esteja, da região, seja ela periférica ou na parte nobre da nossa cidade, independente de qualquer coisa, se você estudar, colocar Deus em primeiro lugar, eu acho que você com certeza você consegue bastante êxito. Olha só, eu vou pedir mais uma pausa a vocês aqui rapidinho, já a gente dá continuidade ao nosso papo, porque agora eu queria convidar você aí de casa e vocês também aqui no nosso estúdio, porque, como eu disse no nosso primeiro bloco, a gente preparou uma série de matérias super especiais para mostrar como, através da educação, o que Carlos disse muito bem aqui, e das oportunidades, nós negras e negros podemos ocupar qualquer espaço. Isso mesmo, podemos e devemos ocupar qualquer espaço. A matéria Advocacia Preta traz narrativas de advogados, mestres em direito, promotores de justiça que relatam aí algo em comum, através de uma educação tradicional e antirracista, principalmente antirracista. Todos tiveram aí a construção de personalidades conscientes do papel do preto no combate diário contra o racismo. Vamos conferir. Uma mulher negra sentada na cadeira de juíza. Para muitos, um ato de resistência. Para Luiz Linda Valois, uma missão que começou na periferia de Salvador e passou pelos livros de direito. Com o diploma nas mãos, a ex-ministra dos Direitos Humanos marcou seu nome na história ao se tornar a primeira magistrada negra a condenar uma pessoa por racismo no Brasil. Olha, foi um processo movido por uma doméstica contra um supermercado. E na distribuição caiu nas minhas mãos para decidir, para instruir e decidir. Mas na época nós não tínhamos nenhuma legislação sobre o assunto, nada. Era brincadeira, era gracejo, não, apenas brinquei, não sei o quê, e eu sempre levei tudo muito a sério. E aí quando eu vi aquele processo, eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou julgar se eu não tenho fonte de pesquisa, não tenho nada? Aí e aí eu julguei este processo. Gente, foi um dos momentos mais difíceis também da minha vida. Publiquei a sentença e no dia que eu publiquei a sentença, quando eu cheguei em casa, tinha um bilhete assim, de hoje você não passa, cuidado com sua vida. Lívia Vaz é mestre em Direito Público e reconhecida internacionalmente pelo trabalho em defesa dos direitos humanos. Uma voz potente que denuncia, educa e, principalmente, inspira. Eu diria que antes da promotora de justiça vem uma mulher negra em movimento. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher negra que estou promotora de justiça. Até porque esse cargo não me define, não me limita, não me coloca numa caixa, né? Então eu sou uma mulher negra em movimento, até porque a minha essência e condição de mulher negra vai pautar minhas vivências e orientar esses caminhos, seja na condição de promotora de justiça, seja nas relações sociais, seja como escritora, como mãe, como pesquisadora. No coração de Salvador, o mestre em Direito, Marinho Soares, fala da construção de uma carreira que alia justiça e igualdade. Em cada processo, um compromisso: representar o povo negro no sistema jurídico. Eu morei no Rio de Janeiro durante 10 anos. Lá eu iniciei minha vida acadêmica na área do direito, onde eu fiz graduação, fiz especialização em Direito Penal e Processo Penal, fiz especialização em Justiça Criminal e Segurança Pública, fiz especialização em Psicologia Jurídica, fiz especialização em Ciências Militares, pela Escola de Oficiais do Exército, fiz mestrado em Direito lá no Rio de Janeiro também. Lá eu pude vivenciar, conhecer um pouco da cultura carioca, que é muito similar à cultura baiana. E aí, quando eu falo em cidades, cidade do Rio e cidade de Salvador, são culturas muito semelhantes. Lá onde foi que eu comecei a evidenciar e aguçar mais a questão da militância racial, onde eu comecei a estudar sobre questões raciais, onde eu comecei a me enxergar como homem negro. Na advocacia criminal, Fernando Santos vê mais do que uma profissão.
Adotado por uma família que lhe ofereceu oportunidades, ele decidiu devolver à sociedade o que recebeu, focando nos mais vulneráveis. Eu cresci numa família branca, num prédio onde eu era o único menino negro por muito tempo, numa escola onde era uma das poucas crianças negras, né? O racismo, ele acontecia, mas eu não identificava ele como racismo, né? O que me colocava no lugar de por que eu não pertenço? Por que eu sou tratado de uma forma diversa? E aí você vai crescendo, você vai entendendo, tem uma diferença. Quais são as diferenças? Eu sou um cara muito lógico, né? Você vai fazendo cortes, ok? Eu sou preto, eu posso crescer numa família branca, eu posso ter os privilégios que os meninos brancos têm, mas o privilégio da branquitude eu nunca vou ter. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que o Poder Judiciário conta apenas com 14,25% de juízes que se autodeclararam negros e negras. A gente vive numa cidade como Salvador, que é conhecido com os epítetos de Roma Negra, Meca da Negritude, e a gente vê que o Poder Judiciário está muito aquém também o número. E qual a importância de nós termos representatividade no Poder Judiciário? É que as pessoas que estão julgando nossas dores são pessoas que não conhecem nossas dores. Então, muitos casos de racismo escancarado que eu vejo, simplesmente não é considerado porque o juiz entende que aquilo não é racismo. 4 histórias que se entrelaçam por um propósito em comum: transformar vidas através do direito. Seja na magistratura, no Ministério Público ou na advocacia, essas vozes mostram que a justiça, quando tem representatividade, tem muito mais força. O adulto que é racista, ele não muda. Tem que ter uma punição severa e rápida. Não pode demorar. Que é para poder esse país melhorar. Porque quem quiser saber o que é ser negro neste país, eu repito, fique negro ou negra 24 horas somente. Não precisa mais do que isso. A gente vai contar um pouco da história de personalidades negras que têm feito a diferença na política, assim como a deputada Olívia Santana, que já mostramos aqui. Independentemente do campo ideológico, a ocupação de pessoas negras neste espaço ainda é mínima. Vamos ver. Em Salvador, o vereador Silvio Humberto é um exemplo de como a luta, superação e educação revelam o caminho para a igualdade. Professor, doutor em economia e reeleito para o seu 4º mandato na Câmara Municipal, Silvio leva sua história como uma bandeira de inspiração para muitos. É alguém, né, uma pessoa, um homem negro, né, pai de um filho de 17 anos, o mais velho de uma família de 4 irmãos e muitos primos e com sobrinhos e sobrinhas. Né. Alguém que acredita firmemente na justiça social, quem acredita em construção coletiva, que se importa com as pessoas acima de tudo. Através do Instituto Steve Biko, o vereador contribui para formar novos líderes na comunidade negra, rompendo barreiras de desigualdade e racismo. Olha, eu criei um mantra. Eu digo 3 coisas mudaram a minha vida. A primeira foi estudar, a segunda foi estudar e a terceira foi estudar. Esse é um verbo bom de se conjugar, né, que muda a vida das pessoas. Né? Muda porque a educação tem esse papel de mudar os seres humanos, lembrando de Paulo Freire, e os seres humanos mudam o mundo. É o que eu acredito. Né? Então, as oportunidades que tive na vida foi por meio da educação. Natural de Feira de Santana, o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, é doutor em Direito pela Universidade de Brasília. Como jovem negro em um cargo de destaque, ele defende que a escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. Eu acho que a escola tem que ser, e o acesso à educação em sentido mais amplo, tem que ser um portal de oportunidades. E esse é o caminho que nós devemos investir como Estado e que o conjunto das pessoas negras devem apostar como comunidade. Na luta por uma Bahia mais igualitária,
Ângela Guimarães, secretária de Promoção da Igualdade Racial, destaca a importância da pasta que comanda como uma plataforma para promover a igualdade e inspirar novos líderes como Silvio e Felipe. A nossa Secretaria de Estado, a primeira do Brasil, destinada à promoção da igualdade racial, tem tido o condão de ser um canal e um porta-voz de uma série de reivindicações acerca do enfrentamento ao racismo e da ascensão das pessoas negras a espaços de representatividade, conhecimento e poder. E quando se sabe o peso do cargo que se exerce e o impacto que se tem na vida de outros jovens negros, cada passo é uma chance de inspirar novos caminhos. Quando eu olho para a cidade de Salvador e esse país, quando a população negra e a população indígena tem seus direitos cerceados, tem a sua plenitude enquanto pessoa, né? Ser um ser humano, quando é atravessado pelo racismo, pelo sexismo, então quando se juntam essas iniquidades, termina virando aquela tempestade perfeita das opressões. Olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais papo aqui, com mais conversa, aqui com Jadson, Naira, Carlos e, claro, tem mais matéria especial. Não sai daí não, o intervalo é bem rapidinho. Olha só, você piscou e a gente já está de volta aqui com o nosso Negritudes Especial, hoje diretamente do estúdio aqui da TV Alba, TV da Assembleia Legislativa da Bahia, com esse trio aqui maravilhoso, abrilhantando o nosso programa especial de hoje. E a gente saiu do último bloco, Naira, falando, né, de uma questão muito importante que muito te interessa, ou melhor, que nos interessa, interessa a todos aqui, que é a representatividade preta no judiciário, que é muito importante também. Exatamente. Antes de falar disso, que é só um adendo polêmico, nem todo negro me representa. Nem todo político negro me representa. Isso é importante. Negro ou negra. Então, acho que pautas progressistas, coletivas, como você bem trouxe, Carlos, são esses que nos representam. Nem sempre quem está lá com uma cor de pele que coincide com a minha está representando, né, a minha dor e lutando né, contra o racismo, como a Olivia bem disse. Uma política antirracista, essa sim. E para falar disso, falando de judiciário, hoje a Defensoria Pública da Bahia, pela primeira vez, é gerida por uma mulher negra, Firmiane Venâncio, né? Uma mulher progressista, vanguardista, né? Uma mulher que faz uma política pública importante. Então, ocupando esses espaços, né, como a promotora Olivia Baez, que é um grande expoente também para a gente, Firmiane Venâncio, eu quero falar, para além de ocupar esses espaços, quero falar de quem é o assistido da Defensoria Pública da Bahia. É aquela pessoa que não pode pagar pela justiça, pelo advogado e que procura esse serviço gratuito. E a ouvidoria nasce com esse intuito justamente de aproximar essas pessoas da instituição. Essa justiça que é tão branca no Brasil, que não parece com a gente, né? Ela é branca, ela é homem e ela é hétero. Então, portanto, ela é também praticada com algumas exclusões. Né? A justiça no Brasil, ela tem, infelizmente, essa máxima, né, de excluir e transformar somente em papel pessoas como nós. A Defensoria Pública, ela presta um papel importantíssimo, como eu já falei, de assistir a pessoas que têm dificuldade financeira para pagar pelo serviço. A Defensoria Pública atende a maioria de mulheres, Diego. Mulheres que ganham R$400, R$500 por mês. Mulheres periféricas e empobrecidas. Então, é um papel importantíssimo de dizer que somos nós, Defensoria Pública, eu costumo parafrasear mais uma vez Irma Reis, a diferença, né, o limite entre barbárie e civilidade. O que é civilidade? É ter acesso à justiça e a direitos. A Defensoria Pública faz isso na Bahia, né, com muita dificuldade, porque tem um orçamento pequeno, muito aquém do que é sua missão e sua prática política no dia a dia, mas é esse lugar, sim, né, de praticar o que a gente chama de dignidade. Ter acesso à justiça e à dignidade. Esse menino negro na periferia, que é pego com um baseado, que é tipificado como um traficante, quem defende ele é o defensor público.
uma mulher negra que foi violada pelo cartão de crédito, por exemplo, que foi taxada com taxas abusivas. Quem é que vai defender essa idosa, geralmente, que está hiperendividada? Uma mulher negra, é a Defensoria Pública. Há uma mulher que cria 3 filhos sozinha porque o rapaz foi embora. Quem é que vai peticionar alimentos e pensão alimentícia? Somos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é esse lugar, né, de fazer dignidade e justiça. E a ouvidoria é esse lugar que há 15 anos na Bahia, né, a segunda do Brasil, há 15 anos, aproxima as pessoas, a população, da justiça. Né? A ouvidora é uma pessoa que está na Bahia inteira, no Brasil inteiro, fazendo esse diálogo, disputando politicamente o que é justiça, disputando para a esquerda, né, para perto da gente, para este lugar progressista, o que é justiça para todas as pessoas. Bem, vou pedir mais uma pausa a vocês aqui novamente, porque agora a gente vai conferir a terceira e última reportagem especial da nossa série, que vai trazer a história de pessoas que tiveram as vidas transformadas através da arte, moda e cultura, que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui durante o nosso programa. Pessoas essas que hoje ajudam a mudar a vida de outros jovens. Você vai conferir o quanto projetos bastante ousados, digamos assim, podem fazer pessoas a chegarem a espaços nunca antes conquistados e como esse foco é a peça fundamental para a ascensão do nosso povo preto. Roda aí! No ritmo, nas cores, nos sorrisos e na pulsação de um povo que resiste. Essa é Salvador, cidade mais negra fora da África, de um povo que luta por direitos iguais e se reinventa todos os dias. Das baianas de acarajé às rodas de capoeira, da arte popular às novas manifestações culturais. A herança preta vive em cada esquina. Eu acho que a gente está num momento bom, mas sempre pode melhorar, né? A gente tem visto muita gente boa aparecendo e assim em vários segmentos, né? E eu tenho acompanhado isso muito bem. E as oportunidades delas estão aparecendo, não daquele tamanho que a gente deseja, mas acho que a gente já começa a preencher o espaço que devidamente é nosso. O Dia da Consciência Negra é celebrado no mês de novembro e marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares. Um momento para discutir o combate ao racismo e valorizar a cultura negra. A jornalista Luciana Amâncio reforça o papel essencial dos veículos de comunicação e do afroempreendedorismo nesse processo de consciência racial. O meu trabalho é uma ferramenta de potencializar vozes. Então, quando você alcança a grande mídia, você alcança novos públicos, você faz o seu trabalho chegar para mais gente e, com isso, se torna uma pessoa reconhecida, uma autoridade naquilo que se faz. Eu crio uma boa história a partir do repertório que essa pessoa tem e faço chegar na imprensa de uma maneira atrativa, com relevância, com impacto social, impacto positivo, prestação de serviço, entretenimento. Então as frentes são diversas, claro, para que essa informação chegue e chegue com qualidade. Na Bahia, as ruas, os palcos e as telas vibram e mostram que a cultura negra é potência. O Bando de Teatro Olodum, fundado em 1990, exerce há mais de 30 anos um grande papel como símbolo de resistência cultural. Polo formador de grandes artistas no cenário da TV brasileira, o bando revelou nomes como Lázaro Ramos, Edivana Carvalho e Érico Braz. Eu participava de um grupo de jovem do Calabar, entendeu? JUC, Jovem Unido do Calabar. E aí já tinha aqueles jovens, tudo formado, sabe, professores, e aí eles trabalhavam em prol da comunidade ali. E eu vendo aquilo, achava aquilo interessante. E aí comecei a participar do grupo. Quando eu via esse teatro, essa forma de teatro, eu digo, bom, é esse teatro que eu quero. É um teatro que fala para os atores, de atores, que vai nas comunidades, que não desperta a curiosidade de outros qualquer, mas não só de outros qualquer, não, dessas pessoas de comunidade, dessas pessoas pretas interessadas em fazer arte, porque a gente naquela época não via muito atores pretos, negras, atores, atrizes nos palcos. Era essa nossa vontade, essa necessidade de fazer teatro
em todo o estado da Bahia, em todos os palcos da Bahia, do Brasil e do mundo. O bando tem uma coisa de grupo, né? Então um ensina ao outro. Quando eu entrei já tinha atores mais antigos com a questão da militância. Então eu sei que essa mulher preta, Black Power hoje, é muito da consciência desses 34 anos bebendo dessa forma do bando fazer teatro, do bando querer se empoderar, do bando mostrar a beleza e as belezas que temos nessa nossa cidade e a forma diferenciada de representar. As novas gerações sabem o que querem e não pedem licença para ser quem são. Novas formas de expressão ganham cada vez mais espaço. O Pagode por Elas é um exemplo. Começou como um projeto universitário e hoje possui um papel essencial de representatividade na criação de novas joias da música baiana. Bom, é muito difícil ser artista independente, ser agente de cultura em Salvador, mas é um caminho que é possível, que ele existe, então cola com a gente na Som por Elas, que é o selo musical e frente de educação da Pagode por Elas. A gente tem diversas formações, ciclos formativos, tem um selo musical para lançar as músicas de mulheres exclusivamente. Então existem caminhos, existem oportunidades e se a gente caminhar junto, a gente com certeza cresce mais rápido e melhor. Tá aí, matéria linda e emocionante que reforça aquilo que temos falado aqui ao longo, né, do nosso Negritudes. Através da educação e oportunidade, a gente pode e deve chegar a qualquer lugar, né, lugares inalcançáveis, né, que a gente achava que seriam impossíveis. E Jadson está aqui, Naira está aqui, Carlos está aqui também para provar que é possível, né? Eu vou bater novamente na tecla, Jadson, do Instituto Jovens Periféricos, porque conversa bastante com a matéria que a gente acabou de exibir, de projetos sociais, de coletivos que ajudam a transformar vidas. Hoje acredito que Jadson, né, já conquistou muita coisa aí, mas tem muito ainda o que conquistar, né? Quais são os projetos, quais os sonhos de Jadson hoje? Eu digo tanto no pessoal, né, tanto para o Instituto, né, como é que você avalia, como é que você se vê daqui a alguns anos, Jadson? Primeiro começando pelo Instituto. Estamos em 7 anos de existência, não temos uma sede fixa, mas dialogando com as pessoas que estão ao nosso redor. Antes da gente fazer 10 anos, a gente pretende já estar com o nosso cantinho para poder atender o maior público possível de jovens. Hoje a gente está dentro de uma escola pública, né, de um colégio estadual atendendo essa juventude. Então, para além disso, aumentar a rede de apoio, aumentar a rede de apoiadores. Hoje, o nosso projeto, a nossa instituição conta com a parceria com 2 universidades, agora uma relação com a Coordenação de Juventude do Estado, junto com a Educação, né, com a própria Olívia Santana, alguns cursos e instituições profissionalizantes, estão nos atendendo. Então, acredito que a gente vai alcançar novos jovens, vai qualificar. Antes de mais nada de qualificar esse jovem, a gente quer salvar vidas. Que para a gente se perguntar, já qual é o objetivo do projeto? Salvar vidas em primeiro lugar, recrutar o maior número de jovens, qualificar e inserir no mercado de trabalho, na vida acadêmica e fazer bons cidadãos. E no seu caso, Carlos, falando também do projeto muito bacana que você desenvolve aqui, como é que você se imagina o projeto daqui a alguns anos? O projeto tem uma dimensão gigante, né? A gente só tem 1 ano e meio de existência. Hoje a gente tem um vínculo muito grande com a prefeitura, onde eles contratam os promotores para trabalhar em diversos lugares conosco. Inclusive, se você vai até o aeroporto de Salvador, você consegue ver as pessoas recepcionando, são pessoas que fazem parte do Periferia do Futuro. No ano passado, a gente conseguiu contratar uma grande gama de pessoas de comunidade, pagando muito bem por isso, porque é necessário falar também sobre essa questão do pagamento dessas pessoas pretas nesse cenário. Não adianta você ter visibilidade e não ter dinheiro. Não adianta você ser um projeto gigantesco que não tem acesso a locais para poder ser estabelecido e fazer essa diferença. De fato, eu vejo os projetos sociais em Salvador e sei a dificuldade que é para ter uma sede, para poder conseguir
recursos para poder aportar, porque muitas das vezes um aluno meu, um aluno dele, um aluno de Sivaldo não tem um transporte, não tem algo para comer dentro das suas casas. Então, acho que o social vem daí, vem quando você começa a pensar no coletivo para que todo mundo consiga acessar esses espaços para poder ter condições e ter capacidade para acessar esses espaços e conseguir a sua renda, sabe, de fato. Hoje eu nos vejo tipo num cenário muito bom, porque com 1 ano e meio a gente faz castes para a Semana de Moda, a gente faz cast aqui em Salvador, desfiles a gente traz para cá, a gente traz muitas iniciativas focadas nesse eixo, né, de trazer as marcas de São Paulo para cá, para Salvador. Inclusive a gente fez um desfile em Praia do Forte, onde foram 17, 18 modelos daqui da nossa cidade, pretas, que estavam lá, tipo, com uma marca de grife, de noiva, que é algo, tipo, totalmente difícil desse padrão, né? Você vê noivas pretas, então eles tiveram que contratar, porque a gente bate muito nessa tecla de ter pessoas pretas em espaços determinantes. Agora a gente está com uma aliança, né, com um projeto com a ONU, onde a gente vai conseguir fazer algumas coisas muito especiais durante esse ano de 2025. Já começou um ano muito abençoado. E graças a Deus eu estou muito feliz com tudo que a gente vem alcançando, porque não é fazer moda por moda, é fazer moda com propósito, é capacitar tipo, essas pessoas para que essas pessoas consigam ter acesso a um trabalho digno, porque a gente não está criando uma geração hoje não desfazendo das profissões que eram minorias. A gente não quer que o jovem hoje seja um bartender, a gente não quer criar uma geração de empregada doméstica, a gente quer criar uma geração de empresários e pessoas que vão revolucionar. Tá, e como é que as pessoas encontram o projeto nas redes sociais e como é que as pessoas encontram também o Carlos nas redes sociais? @Periferia do Futuro. @Periferia do Futuro. Isso. E o meu Instagram pessoal é Carlos Cruz Model. Quem não me conhece ainda, vai lá, segue, olha as iniciativas da Periferia do Futuro. Se tiver com o coração aberto e achar que deve ser bacana fazer parte, pode vir que a gente aceita uma família que cabe todo mundo. Tá aí, exatamente. Como diz aquele velho ditado, né? Igual coração de mãe. Nai, como as pessoas te encontram nas redes? @Naira Gomes Crespa, que não pode ser diferente, sim, sou uma mulher crespa. Mas também chamo você a curtir e acompanhar a Defensoria Pública. Você vai ver lá como acessar serviços, direitos, aonde fazer, o que fazer na Bahia inteira. Jadson? A instituição é @Jovens Periféricos e o Jadson é o oficial Jadson com palma. Porém, meu Jadson tem I, tá, gente? Tá aí, já que a gente está falando em rede social, vocês são muito ali presentes, ativos, bastante ativos, né? Eu sou antiga, sou old. Eu sou quase analógica. Com certeza, porque as redes sociais mudou minha vida, né? De fato, eu acredito que para as pessoas de comunidade hoje nós somos um polo, uma gama gigantesca para a economia criativa. E quando a gente fala de criatividade, vem da internet. Porque muitos jovens que não tinham sonhos, que não tinham perspectiva, aqui dentro da nossa cidade, a gente pode falar com muita prioridade disso, da galera do humor que tem um engajamento absurdo durante o nosso país. O Leozito é meu amigo, eu canso de ver os vídeos dele, dar risada, do Ice. Tem essa galera que faz esse humor de uma maneira muito precisa. E a gente sabe que o intuito, para além de tudo isso, é trazer pessoas pretas para a ascensão desses espaços. Exatamente. Porque, de fato, um exemplo, quando um humorista preto acende, ele leva outros com ele. E, de fato, isso é muito bacana ressaltar a importância da internet hoje, né? Pois serve ali como porta-voz, né? Sim, sim. Que venham mais influenciadores, outras personalidades. Desafiando a ser uma blogueira. Vamos acompanhar. Olha só, se vocês fossem fazer uma collab, digamos assim, nas redes sociais de vocês. Uma pergunta assim, uma resposta bem breve assim. Quem seria a personalidade preta que Carlos faria uma collab e agora, assim, se pudesse ter essa oportunidade de fazer uma collab, com quem seria? Por muito tempo da minha vida, eu valorizei muito essa questão das pessoas distantes, né? Minhas referências eram pessoas totalmente distantes, admirava muita gente de fora. E hoje, com essa questão desse aprendizado, eu costumo valorizar muito as pérolas da casa. Tem pessoas que eu sou muito fã dentro da nossa cidade. A professora Ivete Sacramento é uma pessoa que, com certeza, eu faria uma collab, daria like. O Lázaro Ramos, a própria deputada Olívia Santana, a Mônica Anjos, Meninos Reis, são marcas, são pessoas que eu tenho muito próximos. Eu tenho essa questão de dizer, os meus ídolos estão próximos a mim. Eu nunca tive na minha cabeça a ideia de que eu um dia teria o contato, o Lázaro iria contar a minha história, sabe? Tipo, isso foi uma das coisas mais importantes, assim, da minha vida. Toda vez que eu vou lá, que eu olho o post, tipo, com mais de 40 mil curtidas, eu fico, caramba, esse dia aconteceu, né? Foi fruto de muita luta, de muito esforço,
Porque, de fato, eu não era um modelo, tipo assim, eu nunca sonhei em ser modelo, eu nunca tive um book fotográfico quando era criança. A minha família nunca teve condições de pagar, porque você sabe que hoje, para o jovem de comunidade, é muito mais fácil que sua família aceite você pela ajuda financeira, com o trabalho, do que com boas notas. E, de fato, você ser diferente, você querer acessar esse espaço da moda, é algo que fazia minha família ter um questionamento muito grande, né? Até minha avó, como é que você vai ser modelo? Como é que isso vai dar certo? Aí você está em casa, você não está trabalhando, então, de fato, a gente desmistificou esse sentido e foi algo que foi muito preciso, assim. E eu trouxe as minhas referências para perto porque eu percebi do valor que a gente merece ser dado para as pessoas que estão muito próximas a nós e muitas das vezes queremos trazer essa referência de fora e termina não impactando as vidas que estão do seu lado, fazendo um trabalho muito gradativo, né? Porque para chegar nesse caminho, a gente sabe das lutas que é para uma pessoa preta estar ocupando esse cenário e esse lugar. Com certeza. Vamos aguardar essas collabs aí, viu? Vamos, Nai, vamos. com quem seria a sua collab? Ai, Erika Hilton. Ah. Ela é uma política fantástica, ela é linda, ela dá aqueles closes que são... Nossa, Erika Hilton, ela é minha referência para ser blogueira, assim, quando eu estiver na internet eu vou ser, tipo, closeira e eu vou achar uma política, que nem Erika. Então, Erika Hilton seria a collab Nossa, perfeita. Se ela aceitasse, nossa. Mas você receber lá a notificação para analisar a collab. Cara, e Janja, desculpa, Janja. Primeira dama, Por Janja. favor, Janja. Você, Jadson. Você me permite citar duas pessoas? Claro, fique à vontade. Duas collabs. Duas collabs. Especialmente, eu não posso deixar de falar dela. Estou há 5 anos trabalhando com ela, é Olivia Santana. Pelo fato dela ser a primeira mulher negra a ocupar esse espaço de poder. E a segunda pessoa não é daqui do Brasil, mas é uma pessoa que eu admiro bastante, não conheço a história por completo, porém é um cara que eu tenho como referência, que é Barack Obama. Sim. Que é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Boa referência. Michelle Obama também é uma chocolate que tu não faria. Ó, lembrei dela. O que eu posso dizer a vocês é que eu vou seguir vocês lá nas redes, acompanhar E sua e collab? esperar essas... Minha collab. Cara, interessante, Jadson citou Barack Obama. É uma pessoa que foi forte você citar o nome Tomara que ele venha dele. aqui, né? Dar uma entrevista Pois com você. exatamente. Ele já faz uma collab aqui já, né? Com nós 4 aqui. E a gente falando sobre Barack Obama, é interessante também citar o Paulo, né? O Paulo Rogério, que é da Vale do Dendê, que fez um trabalho incrível com o Barack Obama. Ele foi palestrar lá. E, de fato, é o que eu falo, que você é do tamanho dos seus sonhos, né? O Javali tem um trabalho gigantesco e poder, tipo, estar próximo das suas referências. Imagine você ser palestrante de um evento onde está Barack Obama e sua esposa. Então, de fato, um menino baiano que vem do subúrbio também, porque o Paulo Rogério é um menino do subúrbio, mas que conseguiu a ascensão e conseguiu chegar no espaço, né? Isso, de fato, é precioso demais, né? A gente poder estar próximo dos nossos ídolos, eu digo que essa é a vantagem, né? Imagina você com a Erika tomando um café. Já cheguei perto, já tive jantares com muitas deputadas, né, do Brasil inteiro. Ela ainda não. Assim, puxando a sardinha para minha área, faria um collab com o Heraldo Pereira, jornalista. Eu acho ele fantástico. Massa. Gente, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer recebê-los aqui. Que vocês voltem mais vezes. As portas da TV Alba, aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, sempre estarão abertas para vocês. Espero que vocês tenham curtido, gostado bastante. E lembrando que o nosso Negritudes é exibido aqui semanalmente. Muito obrigado também pela sua companhia e te aguardo, viu? Semana que vem a gente volta com mais programa Negritudes aqui na telinha da TV Alba. Um beijo, um abraço, tchau, tchau, até mais.